today the song is Somewhere Only We Know. It's a song that is very famous. It was very famous for some time ago. And I think it's very easy to sing. And also there is a lot of, there are some new vocabulary that is going to be nice to check on. Okay, so let's go. Somewhere only we know. Somewhere, algum lugar, lugar que apenas nós conhecemos. O only, só nós conhecemos, né? I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, set by the river, and it made me complete. Nós temos vários verbos aqui no passado, né? Então, a gente observa aqui que a pessoa está contando algo que aconteceu, né? Então, descrevendo uma cena. I walked across an empty land. Empty land é um terreno, uma terra vazia, um terreno vazio, né? I walked across, quer dizer, eu caminhei eu atravessei esse terreno vazio. Então, eu andei por, né? Eu andei por esse terreno, eu cruzei ele. I walked across an empty land. I knew the pathway. Eu conhecia. E aqui a gente tem que cuidar com a pronúncia desse verbo no passado, o verbo to know, no passado. I know, I knew. Por quê? Primeiro, a gente não vai pronunciar o K. E segundo, a gente não pronuncia também o E. Então, na verdade, a gente vai pronunciar só o N e o W. I knew the pathway. Então, quando ele estava caminhando nesse terreno vazio, nessa terra vazia, ele sabia o caminho. Pathway. Path é o caminho, né? Eu conhecia o caminho. Like the back of my hand. This is the back and the face, the palm and the back of your hand. So, I knew the pathway, eu conhecia o caminho, like the back of my hand, como a palma da minha mão. I felt the earth, eu senti a terra, passado também aqui, beneath my feet. Beneath é embaixo, sob. Então, enquanto eu estava caminhando nessa terra vazia, eu senti, né? Eu senti a terra embaixo dos meus pés, beneath my feet. Sat by the river, eu sentei, sat, passado do verbo to sit, by the river, né? Ao lado, ou sentei perto do rio, né? And it made me complete. Então, toda essa situação, né? Caminhando sozinho pela terra, pelo terreno vazio, o caminho que você conhece, sentindo a terra, sentar by the river, made me complete. Me completou, me fez completo. Então, nós temos verbos no passado para a gente relembrar. Walked, som de T no final. Walked, o L não pronuncia. Walked. Knew, felt, sat, and made. Let's repeat. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river, and it made me complete. Ok? Oh, simple thing, uma coisa simples, né? A gente já vê que ele já está, na primeira estrofe, ele já fala sobre coisas bem naturais e bem simples, como você caminhar, sentir a terra, esse contato maior, né?
Ou simple thing, where have you gone? Né? Ou coisa simples, para onde é que você foi, né? Where have you gone? As coisas simples da vida, né? Para onde elas foram? I'm getting older. Eu estou ficando velho. E essa é uma expressão que a gente vê, que ela se repete no I'm getting tired, e nós vamos usar toda vez que a gente está dando a ideia de um sentimento que está aumentando, está se intensificando. Então, é diferente de eu falar assim, I'm older, eu estou velho, ou I'm tired, eu estou cansado. É uma coisa que está acabada. Mas quando a gente usa o getting, a gente dá a ideia de que assim, ainda não tô velho, mas eu tô nesse processo. Então, eu não estou cansado, mas eu estou no processo de me cansar. Então, quando a gente sai do verão e vai para o outono, a gente pode comentar que it is getting cold. A tendência é de que vai ficar mais frio, está ficando mais frio. It is getting cold. E a mesma coisa quando a gente sai do inverno para a primavera. It is getting hot. Então, é essa transição, essa intensidade. Então, eu posso usar I'm getting old, you're getting old, ou até alguma coisa, né? Um objeto. It is getting old. Está ficando velho. It is getting hot. Está ficando quente. It's getting cold. Está ficando frio. E aí a gente pode usar com outros adjetivos também. And I need something to rely on. Eu preciso de alguma coisa. I need something to rely on. O rely é você se apoiar em alguma coisa. Aqui está no sentido de confiar, porque quando você confia, você se apoia nisso, né? Você vai dizer assim, não, isso aqui é algo que eu posso confiar, que eu posso me apoiar, que eu posso me apegar a. Então, cadê as coisas simples, né? Estou ficando velho e eu preciso de uma coisa em que eu possa, né, confiar, possa ter como um porto seguro, né? So tell me, então me diga, when you're gonna let me in, quando você vai me deixar entrar? Esse let me in pode ter vários pensamentos diferentes, mas me deixar entrar no seu coração, me deixar entrar na sua vida, me deixar entrar mais nesse sentido, né, de seu coração, na sua vida. Let me in. I'm getting tired. Eu estou ficando cansado. And I need somewhere to begin. E eu preciso de algum lugar para começar. Então, a gente observa também aqui o uso do something e somewhere. A combinação que a gente vai fazer com a palavra some. Someone, alguém, somebody também pode ser alguém. Somewhere, where é lugar, então somewhere, algum lugar. Thing é coisa, então something, alguma coisa. Sometime, time é tempo, então sometime pode ser em algum momento, né? Em algum dia, em algum momento. Então, a gente vai observando esse padrãozinho do some que vai aparecer nessa música também. Okay, let's repeat. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old, and I need something to rely on. And I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. You're gonna let me in. I'm getting tired, and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. Então, vamos pensar que a pessoa ainda está andando naquele caminho perto do rio, by the river. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of?
Então, I came across, to come across alguma coisa ou alguém é encontrar-se com. Então, eu posso dizer que I was going to school and I came across to your friend. Então, eu estava indo para a escola e eu me deparei com, eu encontrei com o seu amigo ou a sua amiga. Nesse caso, a pessoa estava lá, walked across an empty land. I came across, eu me deparei, I came across a fallen tree. Fall é o verbo cair, fallen, caída. Então, uma árvore caída. I felt the branches, eu senti que os galhos, os troncos, os galhos, of it, dela, da tree, looking at me. Então, ele sentiu como se os galhos da árvore estivessem olhando para ele. Is this the place we used to love? Este é o lugar que nós costumávamos amar? Use to, a gente vai usar sempre que a gente quer falar sobre uma coisa que acontecia no passado com uma certa frequência. Então, nós temos duas ações que acontecem no passado. Uma que é finita, como por exemplo, eu viajei semana passada. É um momento, semana passada, e uma ação que aconteceu nesse momento. Mas eu também posso falar sobre essa ação de viajar que se repetia no passado. Em português a gente diria assim, eu viajava com frequência quando eu era criança. Eu viajava, veja que é diferente do eu viajei na semana passada. Então, para nós, em português, a gente tem essa diferença, né? Quando eu digo assim, eu brincava muito, eu escutava música. Então, quando eu falo isso para vocês, vocês entendem que é uma coisa que acontecia no passado e se repetia. Diferente de eu escutei música no ano passado, ok? Então, em inglês, esse escutava, viajava, ele vai ser uma das maneiras de fazer ele é usando o used to. Então, we used to love, nós costumávamos, nós amávamos, né? Ou costumávamos amar. Is this the place? Este é o lugar that I've been dreaming of? De que eu estava, o que eu tenho, né? I have been dreaming of. Esse tempo verbal aqui indica pra gente que ele sonha com esse lugar há algum tempo e ele continua sonhando no momento. Então, já faz tempo que ele vem sonhando com esse lugar. Então, I've been dreaming of. Let's repeat. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Used to love. Esse D aqui, ele vai sumir por causa do to. Então, eu vou falar used to love. We used to love. We used to love. Is this the place that I've been dreaming of? Of. Branches of it. Dreaming of. Let's just repeat this one. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere only we know.
This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Então, and if you have, então, e se você tiver a minute, se você tiver 1 minuto, why don't we go? Por que nós não vamos? Talk about it, falar sobre isso. Se você tiver 1 minuto, por que nós não vamos falar sobre isso? Somewhere only we know. Em algum lugar que apenas nós conhecemos. This could be, isto pode ser, this could be the end of everything, o fim de tudo. So why don't we go? Por que nós não vamos? Somewhere only we know, em algum lugar que apenas nós conhecemos. Então aqui nós temos várias interpretações, né? Pode ser o final de um relacionamento e que aquela última conversa, num lugar que só a gente conhece, pode ser o ponto para que o relacionamento não termine. Então, é o que ele diz aqui, this could be the end. Isso, se a gente não fizer isso, this could be the end, poderia ser o fim de tudo. Também a gente pode entender aqui, de repente, que se a pessoa conversar num lugar que apenas pode ser o fim de tudo que ele está passando até então, né? Porque ele pensa em somewhere to begin, em algum lugar para começar de novo, né? Então aqui a gente vai deixar uma dupla interpretação, ok? Let's repeat. And if you have a minute, why don't we go? And if you have a minute, why don't we go? Talk about it. Talk about it. Somewhere only we know. Somewhere only we know. This could be the end of everything. Everything. So why don't we go? Somewhere only we know. Somewhere only we know. Let's repeat. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old, and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it. Somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go? So why don't we go? This could be the end of everything. So why don't we go? Somewhere only we know. Somewhere only we know. Somewhere only we know. Okay, this one is easy. Easy peasy.